É, pessoal, vocês pediram e agora a gente vai atender. Esse é o vídeo roteirizando a continuação do The Batman. O vídeo vai seguir exatamente os mesmos moldes daquele vídeo do Homem-Aranha que a gente fez e que vocês gostaram bastante e pediram até uma continuação envolvendo o The Batman. E por isso que a gente vai atender aqui. E como vocês sabem, nesse tipo de vídeo, a gente tenta criar a continuação dos sonhos colocando dentro de algumas condições, como por exemplo uma continuação envolvendo tal vilão. A gente se impõe esse desafio para justamente ter um foco e conseguir colocar o vilão que tá todo mundo conversando que quer ver no filme. E nessa sequência do The Batman a gente atendeu 2 pedidos de vocês. Um que é colocar o vilão Coach das Corujas e 2, que é colocar um Robin. A gente aceitou esse desafio para fazer esse roteiro e eu acho que a gente conseguiu aqui um roteiro bem legal. Por favor, assistam o vídeo e comentem depois um nome que a gente poderia dar para esse filme. Valeu? Beleza, então bora pro filme. A nossa sequência do The Batman vai começar mostrando Gotham de longe e com uma narração do Batman para manter aquela tradição do primeiro filme. E veremos também que Gotham está em neve, perto do Natal, e nisso ele fala que está indo atrás de uma pessoa autodenominada Chapeleiro Louco, porque esse cara, ele está sequestrando crianças de bairros pobres de Gotham. E o Batman, depois de semanas nesse caso, ele finalmente conseguiu uma dica de onde esse Chapeleiro Louco vai estar. Então a primeira grande cena do filme é o Batman nessa narração agindo no modo stealth, chegando numa espécie de armazém onde o Chapeleiro Louco tá, que é o local onde supostamente ele está sequestrando as crianças. E aqui a gente também vai ter a primeira cena de ação do filme, porque o Batman vai capturar o Chapeleiro Louco utilizando apenas o stealth e desabilitando a gangue do Chapeleiro Louco com extrema facilidade, apenas usando a sombra e o medo deles. Quando o Batman derruba todos os capangas do Chapeleiro Louco, ele vai até o vilão, e o vilão, por não ter nenhum tipo de habilidade física, ele sequer tenta lutar com o Batman. Mas o Batman, quando ele chega no Chapeleiro Louco, ele perde o controle. Ele se deixa levar pelas suas emoções, porque o Chapeleiro Louco estava sequestrando crianças. E ele começa a bater desenfreadamente no Chapeleiro Louco. É então que ele começa a ver no lugar do Chapeleiro Louco uma espécie de sombra do Batman formada em morcegos. E quando o Bruce vê isso, ele para de atacar o Chapeleiro Louco. E logo na sequência, a tal da sombra desaparece. O Bruce fica ofegante, mas volta ao controle e então prende o Chapeleiro Louco. Contudo, apesar dele prender o Chapeleiro Louco, ele ainda não está convencido de que esse é todo o esquema. Porque quando ele vê o Chapeleiro Louco, ele percebe que o Chapeleiro Louco é só uma pessoa louca. E ele suspeita que tem alguém por trás do Chapeleiro Louco ordenando que essas crianças sejam sequestradas. E de novo, o Batman vai falar tudo isso em narração. Todo aquele negócio da narração, do diário que a gente viu no primeiro filme, isso vai acontecer ao longo de todo o filme, e não só no início e no fim, mas ao longo de todo ele. Vai ser uma coisa muito presente a narração do Batman e a perspectiva do Batman em cima desse caso. Então, em narração, o Bruce vai dizer que não é só a noite que precisa de atenção do Batman, mas sim também o dia. E nisso a gente vai ver que o Bruce está seguindo mais o conselho do Alfred de ser justamente uma pessoa pública e fazendo justiça ao legado da família Wayne, sendo um filantropo e ajudando a criar hospitais ao redor da cidade. O nome da família Wayne foi manchado por causa de todos os acontecimentos envolvendo o caso do Charada. E desde então, o Bruce está tentando limpar esse nome, mas não só por causa da sua família e por causa do seu ego, mas também porque ele sente que deve algo para a cidade. Porque ele percebe que só como Batman, talvez ele não vá ajudar a cidade, ele precisa fazer mais ainda. Uma pessoa que ele realmente se aproximou do último filme é da Bela Real, que no primeiro filme ela tinha conversado com ele lá no funeral, dizendo que ele tinha que participar mais, e o Bruce de fato está tentando fazer mais nesse momento. Vemos que nesse momento o Bruce está inaugurando uma clínica de saúde no Beco do Crime. E isso, ó, lembrando que o Beco do Crime é um dos bairros mais pobres e perigosos da cidade de Gotham, e também foi o local onde o Bruce perdeu seus pais. É aqui que a gente vai conhecer uma nova personagem da história, que é a doutora Leslie Tompkins. Nessa história, a doutora Leslie conhece o Bruce desde criança, mas o Bruce não está muito lembrado dela, porque ele só viu ela algumas vezes quando seus pais morreram. A doutora Leslie Tompkins foi nomeada para cuidar dessa clínica aí do Beco do Crime, e depois de um pronunciamento do Bruce sobre a inauguração da clínica, ela fala com o Bruce e diz que aquele garoto que perdeu seus pais
ainda tem exatamente o mesmo rosto. Ela ainda vê a mesma criança assustada que perdeu seus pais ali na frente dela. Mas ela também diz que fica feliz ao ver o Bruce, né, nesse estado, querendo ajudar mais a cidade. Quando o Bruce sai dessa clínica, ele se depara com seu carro tendo as calotas roubadas por uma criança. E essa criança é ninguém mais, ninguém menos que Jason Todd. Então aqui, ó, na nossa versão ele não tá roubando o Batmóvel, ele tá roubando só o carro de luxo do Bruce Wayne. A gente vai ver que o Jason Todd é um grande fã do Batman, porque inclusive ele vai estar utilizando uma camiseta do Batman. A Leslie Tompkins, ao ver o Jason Todd roubando uma calota do carro do Bruce Wayne, ela vai ficar indignada com o Jason Todd, porque nessa história a Leslie cuida do Jason. O Jason não tem onde morar e a Leslie Tompkins meio que tinha adotado o Jason para cuidar dele. E bem, o Bruce, quando vê o Jason Todd com uma camiseta do Batman, de certa forma ele fica orgulhoso de si mesmo, mas ele também fica com muita pena do garoto pela situação que ele se encontra. De qualquer jeito, o Bruce não leva nada demais esse negócio da calota a sério e ele acaba retornando para a Torre Wayne. Então cortamos para alguns dias depois na delegacia de Gotham. A gente vê que o Gordon virou o comissário de polícia Gordon e ele chega ali na delegacia segurando um policial corrupto e jogando ele por trás das grades. Então teria uma cena muito legal filmando de fora do prédio, com a câmera subindo lentamente, enquanto que o Gordon vai subindo as escadas da delegacia até chegar no topo. E a gente vai ver o bate-sinal no topo da delegacia e o Gordon ligando o bate-sinal. Quando o Gordon menos perceber, o Batman vai aparecer atrás dele, que vai perguntar quais são as novidades. E o Gordon vai começar a falar sobre o caso do Chapeleiro Louco, porque ele vai revelar que o Chapeleiro foi transferido até Blackgate e lá ele acabou morrendo. Alguém matou misteriosamente o Chapeleiro Louco dentro de Blackgate. E além disso, ele também vai revelar que apesar do Chapeleiro ter sido preso e morto, a polícia ainda está recebendo alguns relatos de crianças desaparecidas. E é aí que o Batman fala pro Gordon que ele está suspeitando que tem algo a mais por trás disso. E o Gordon concorda. E é exatamente por isso que ele chamou o Batman ali. Porque ele disse que a polícia conseguiu resgatar uma criança, mas essa criança tá ali na delegacia e ela não quer conversar com ninguém. Ela está completamente apavorada. E o Gordon diz que, sabendo que o Batman é popular entre as crianças ali da cidade de Gotham, porque o Batman virou uma espécie de herói para a cidade, para as crianças, o Gordon pensa que de repente a criança vai acabar falando pro Batman. E na sequência a gente vê o Batman dentro da delegacia de polícia indo até onde tá essa criança, e o Batman diz pro Gordon que se é para ele fazer do jeito dele, ele vai ter que fazer isso sozinho. E ele conversa com a criança sozinha, que no primeiro momento de fato está apavorada, mas quando o Batman fica ali e senta do lado dela, a criança acaba cooperando e fala algumas informações interessantes. Ela diz que quando foi sequestrada, ela estava vendada o tempo todo, mas enquanto ela estava sendo levada de um lado para o outro num furgão, ela conta que colocaram fones de ouvido nela para ficar escutando uma música. E uma música contínua e sem parar. Ela então começa a assobiar essa música e o Batman, ao escutar esse som, ele percebe que é um som parecido com alguma coisa que ele já escutou, mas ele ainda não tem certeza do que é. E bem, essa música, na verdade, é aquela canção cântica de Niná da Corte das Corujas. Claro que o Batman ainda não sabe o que é, e é exatamente isso que ele vai começar a investigar. Lá na Batcaverna, o Batman começa a repassar essa canção juntamente com o Alfred. E o Alfred também diz que essa é uma música extremamente familiar para ele. E o Alfred, com aquela memória de elefante que ele tem, ele diz que essa música o próprio Bruce Wayne cantarolava quando ele era criança. O Alfred então conta que essa música de ninar para crianças, ela faz parte do folclore da cidade, onde uma coruja iria salvar a própria cidade de Gotham. E o Batman então ele começa a se lembrar subitamente dessa música, mas ele fica se perguntando o que diabos essa música tem a ver com a criança que foi sequestrada. Será que foi apenas uma coincidência que eles colocaram uma música de niná para uma criança? Mas pelo menos ele já tem uma dica aí dessa música do folclore da cidade. Então cortamos para o outro personagem importante da história, que é o Jason Todd. O Jason, que vive com a Leslie Tompkins, é um garoto das ruas que tenta sempre proteger outros
outras crianças como ele. E no bairro onde ele mora, ali no Beco do Crime, é um dos bairros onde as crianças de rua estão sendo sequestradas. E é obviamente que isso mexe com o Jason. O Jason quer ajudar, porque o Jason nessa história é metido a super-herói, criança mirim que tenta salvar o mundo. Então, nessa cena do filme, a gente veria o Jason Todd no meio da rua, numa Gotham nevando, e ele, pela referência mesmo, estaria usando um capuz vermelho para se proteger da neve. Inclusive, o capuz vermelho dele teria o símbolo do Batman, que ele mesmo teria bordado ali. Enquanto que ele tenta encontrar outras crianças em situação vulnerável para ele poder ajudar. Enquanto que o Jason tá caminhando nas ruas, ele escuta um barulho e vai atrás desse barulho. E é quando ele percebe que uma dessas pessoas está atacando uma das crianças. Usando todo o conhecimento que ele tem daquele bairro que ele mora, ele consegue chegar ali bem rápido, utilizando acrobacias e atalhos. E o Jason chega até o local onde essa criança estava gritando e ele consegue ajudar essa criança batendo nesse bandido. E é aqui nesse momento que a gente vê que o Jason, ele é extremamente violento quando ele vai cuidar desses assuntos. E ele tenta tirar alguma informação desse bandido, só que acontece que esse bandido era só um bandido. E ele não tinha nenhuma relação com o caso das crianças sequestradas. Ele era só um bandido que o Jason conseguiu deter um assalto ali. Mas bem, o Jason, apesar de ser extremamente violento, ele consegue se controlar e ele acaba não matando esse bandido. Ele assim, tem doses de raivas que no final ele consegue se controlar. E bem, no dia seguinte, na parte do almoço, o Bruce Wayne vai ter uma reunião com a prefeita da cidade, a Bela Real. E assim, atenção pra Bela Real, porque vai ter um plot twist envolvendo a Bela Real lá pra frente. Mas nesse almoço entre o Bruce e a Bela Real, a gente vai ver que os dois se aproximaram bastante, que eles são de fato amigos, e a Bela Real, ela confessa várias coisas do que tá acontecendo na cidade de Gotham, e ela inclusive se diz extremamente frustrada com as coisas que estão acontecendo, porque ela diz ali que tá enviando projetos pra Câmara de Vereadores, mas a Câmara não tá aprovando as coisas que ela quer, e tudo que ela tem de ideia boa acaba sendo frustrada porque ela não consegue dar adiante dentro do que ela entende que vai ser o melhor pra cidade. E o pior disso tudo é que o índice de aprovação dela como prefeita tá bem baixo nesse momento, justamente por causa desse sequestro das crianças. A população de Gotham tá culpando a prefeitura por não fazer o suficiente. E a Bela Real, ela fala pro Bruce que ela não tá nem aí com o índice de aprovação dela, mas ela quer que esse caso seja resolvido. E que de uma forma geral, ela tá extremamente preocupada com o futuro de Gotham. Porque quando ela entrou no sistema para ser prefeita, ela realmente acreditava que poderia mudar a cidade. E o que ela tá enfrentando nesse momento é uma barreira que ela não consegue transpor para tentar modificar de fato a cidade. E é por isso que o Bruce é um grande amigo dela, porque ela vê no Bruce a única luz de esperança para conseguir mudar a cidade. Porque o Bruce é o único que tá fazendo os projetos andar. Ele abriu a clínica pro Beco do Crime e ele deu dinheiro para a prefeitura. As coisas, quando envolvem as empresas Wayne, elas andam para frente. Ainda no mesmo dia, cortamos para a penitenciária de Blackgate, onde o comissário Gordon chega para tentar investigar essa morte do Chapeleiro Louco. Afinal, ele mesmo achava que o Chapeleiro Louco tinha que ir para o Asilo Arkham. E ele achou toda a presença do Chapeleiro Louco na penitenciária de Blackgate muito estranha. E é por isso que ele mesmo fez questão de investigar esse caso. Quando o Gordon chega lá, obviamente ele pede para ver as câmeras de segurança do local, e ele realmente fica chocado quando descobre que os arquivos das câmeras de segurança foram apagados. O Gordon, que é um policial extremamente honesto, que tenta fazer o melhor para a cidade, ele percebe que tem algum trabalho sujo de outros policiais que apagaram essas câmeras de segurança. E por isso ele vai pressionar esses policiais para tentar tirar alguma informação deles. E o Gordon, com aquele jeitinho dele, ele consegue extrair uma informação de um policial que confessa que ele mesmo teve que apagar as câmeras de segurança porque alguém tinha ameaçado a vida dele. Com essa informação, o Gordon manda prender esse policial corrupto e com isso, já que estava anoitecendo na cidade, ele volta para a delegacia e liga o bate-sinal. Mas sem o Gordon perceber, alguém estava seguindo ele e estava cuidando dele nas sombras. O Batman então finalmente aparece na delegacia para conversar com o Gordon, e o Gordon, enquanto que ele está conversando sobre as coisas que ele encontrou na penitenciária de Blackgate, do nada alguém chega e enfia uma espada nas costas do Gordon. O Gordon cai ali ainda vivo, e com isso, essa figura que tá na sombra se revela sendo um Talon da Corte das Corujas. O Batman, então, que não sabe quem que é esse assassino ainda, ele começa a lutar com o Talon. E é aqui que a gente teria uma cena muito legal do Batman contra o Talon, bem na frente do bate-sinal, com eles apenas como sombras, um se movimentando do lado bem rapidamente,
que seria extremamente legal. Mas acontece que o Talon tem a vantagem do duelo e ele consegue dar um golpe que afasta o Batman e isso dá a oportunidade para ele conseguir fugir. Nesse momento, o Batman vê que o Gordon tá extremamente ferido e ele tenta socorrer o amigo dele. Só que o Gordon fala para ele não se preocupar com ele e pede pro Batman ir atrás desse cara que tá fugindo. E bem, o Batman passa alguma coisa ali para ajudar o Gordon e ele acaba indo de fato atrás do Talon. É então que se inicia uma super perseguição do Batman pelos telhados atrás do Talon. Sabe como tem aquela perseguição do Batman na Máscara do Fantasma nos telhados de Gotham? Mais ou menos como aquilo. Contudo, o Batman não percebeu que ele estava sangrando muito por conta de um ferimento que ele recebeu. E ele não consegue manter essa perseguição com o Talon por muito tempo. E no final, quando o Talon para finalmente lutar com ele acaba jogando o Batman no topo de um prédio e o Batman quase morre com essa queda. O Talon então aproveita o momento para sair dali, mas todo esse barulho da queda do Batman acabou chamando a atenção de uma pessoa que estava nas ruas, que era justamente o Jason Todd. O Jason Todd, quando ele chega ali naquele beco e vê o Batman caído no chão, ele imediatamente vai ajudar ele e consegue chamar a Leslie Tompkins para resgatar o Batman e conseguir levar ele até a clínica do Beco do Crime. E nesse momento, enquanto que o Batman está sendo ajudado pela doutora Leslie Tompkins, a gente veria que o Bruce estaria tendo uma espécie de pesadelo. E seria um pesadelo meio de terror, na qual ele percebe que deixou o comissário Gordon para morrer. Ele deixou um amigo para trás para tentar capturar um bandido. E nesse pesadelo, ele associa essa morte do Gordon com a morte de seus pais. E que, de certa forma, pessoas sempre morrem quando elas estão próximas do Batman. E bem, o Bruce acorda alguns dias depois e ele tá na clínica da doutora Leslie Tompkins. E bem, como já é de se esperar, ele tá sem a máscara e a Leslie, nesse momento, sabe que o Batman é o Bruce Wayne. E a Leslie conta pro Bruce que ficou chocada ao saber que ele era o Batman, mas que, de alguma forma, saber que ele era o Batman fez muito sentido para ela. O Bruce então pergunta o que aconteceu com o comissário Gordon e a doutora Leslie Tompkins conta que apareceu na notícia que o comissário Gordon foi ferido na delegacia de polícia e que ele sobreviveu, mas que nesse momento ele está em coma no hospital. O Batman diz que tudo isso é culpa dele. Ele trouxe isso para a cidade. E a doutora Leslie Tompkins tenta conversar com o Bruce, falando que, apesar dele ter trazido esses problemas, ele também ajudou um monte. E ela cita o próprio Jason Todd, que apesar de ser um garoto meio rebelde, ele é um garoto extremamente bom que só quer ajudar as pessoas. E que, de alguma forma, o Jason Todd e muitas outras pessoas na cidade precisam do Batman, mesmo que isso signifique ter alguns sacrifícios no meio do caminho. E é então que aparece o Alfred. A doutora Leslie Tompkins avisou o Alfred porque eles já eram amigos de longa data desde quando os pais do Bruce morreram, e o Alfred conta que como ele ficou algum tempo sem saber informações do Batman, ele realmente pensou que o Bruce tinha morrido numa sarjeta, mas que ao vê-lo ali com vida, ele inclusive começa a chorar, porque fica muito emocionado em ver que ele está bem. Eles então decidem retornar para a Torre Wayne, e o Batman explica o que aconteceu para o Alfred, dizendo que ele foi atacado por um assassino extremamente bem treinado e que ele precisa fazer alguma coisa a respeito disso, mas que depois desse caso ele não sabe se ele vai continuar sendo o Batman, porque ele diz que foi na ausência dele que o Alfred quase morreu no primeiro filme e que foi por culpa dele que o Gordon também quase morreu e que algum dia ele não vai ter essa sorte e outra pessoa que ele gosta muito não vai se salvar por pura sorte e que talvez seja melhor o Batman morrer com isso. Mas o Alfred diz pro Bruce que ele não deveria pensar desse jeito, porque ele pensa exatamente como a Leslie. Dói o coração dele ver todos os dias ele vestindo a capa e sendo o Batman. Mas ele também diz que a cidade precisa disso e que ele nunca viu o Bruce com um propósito de vida tão certo do que ser o Batman. Ele precisa ser o Batman porque é sendo o Batman que ele sabe que o Bruce vai ser feliz. E lá na Torre Wayne tinha chegado há alguns dias, enquanto o Bruce estava inconsciente, uma encomenda enviada pela própria Bela Real. E o Alfred disse que nem prestou muita atenção nisso, porque para ele não pareceu ser muito importante. Mas quando o Bruce abre o pacote, ele percebe que tem uma máscara da Corte das Corujas e uma carta da Bela Real. A carta tem pequenas instruções do que o Bruce tem que fazer. Mas na carta diz que o Bruce foi convidado pela Bela Real para participar do baile das máscaras da coruja de Gotham. O Batman então diz que à noite ele vai sair com uma máscara, mas que dessa vez não é a máscara do Batman, e sim a máscara da Corte das Corujas. Ele vai nessa festa porque ele sente que tem algo atrás disso, e se a Bela Real mandou isso pra ele, ele confia na Bela Real que vai ter alguma coisa.
Enquanto isso, cortamos ali pro Jason Todd conversando com a Leslie Tompkins. Ele pergunta se o Batman conseguiu ficar bem, e ela diz que sim, que conseguiu salvar ele, mas que ele se recuperou e teve que sair dali. O Jason então diz que ele vai sair de novo nas ruas, porque ele tá nesse negócio meio que desesperado para conseguir encontrar a pessoa que feriu o Batman, mas principalmente as crianças que foram sequestradas. E bem, chegamos à noite, onde o Bruce vai até essa mansão extremamente afastada da cidade de Gotham, e ele segue rigorosamente as informações que estavam na carta. Ele tá usando a máscara da Corte das Corujas, e quando ele chega ali na festa, ele percebe que é uma festa, né, que tá todo mundo usando a máscara da Corte das Corujas, e que é uma festa meio que uma coisa secreta. Se você já viu aquele filme De Olhos Bem Fechados, você com certeza vai pegar uma ideia de como que seria essa festa aí. O Bruce então começa a andar pela festa, e ele obviamente tá usando a máscara, e ele não reconhece nenhuma outra pessoa por causa da máscara, mas sempre que ele pode, ele cumprimenta essas pessoas segurando na mão, com um aperto de mão. O Bruce continua explorando esse local, olhando para as paredes, olhando para as fotos, e ele percebe que tem algo de errado nesse local. E quando ele se depara, um círculo inteiro de Corte das Corujas fica ao redor dele para começar a fazer uma espécie de ritual. E uma pessoa com uma voz de mulher começa a falar ali diretamente com o Bruce, e o Bruce reconhece essa voz sendo da Bela Real. Ah, meu Deus, a Bela Real faz parte da Corte das Corujas. Faz, mas também vai ter um plot twist lá pra frente. Calma, calma. A Bela Real diz ali pra todo mundo que ela indicou essa nova pessoa pra fazer parte da Corte das Corujas, e ela espera que toda a corte, né, se envolva para agraciar o novo membro da Corte das Corujas. O Bruce, de novo, desconfia que tem algo de errado aí, mas ele prefere, nesse momento, fazer o jogo deles. Acontece todo um ritual de iniciação para colocar o Bruce Wayne como membro da Corte das Corujas, e no final, um outro membro com uma máscara diferente, dessa vez uma máscara dourada, recebe o Bruce Wayne como novo membro da Corte das Corujas. E então, se pronunciando para todo mundo que tá ali, ele diz que em breve a Corte das Corujas vai fazer o seu grande plano para salvar Gotham. A festa ali da Corte das Corujas continuaria, mas o Bruce Wayne consegue dar uma escapada do jeito dele e retorna para a Batcaverna. E quando ele chega lá, é revelado que o Bruce estava usando uma luva invisível que consegue capturar digitalmente a digital de todo mundo que ele apertou a mão. E com essas informações, o Bruce cria um banco de dados de todo mundo que é membro da Corte das Corujas. E, para não surpresa dele, é todo mundo da High Society de Gotham. A alta finesse de Gotham. Ele aproveita aquela mesma noite que tá todo mundo na festa e sai como Batman com o endereço de algumas pessoas para visitar o apartamento e casas e mansões desses caras aí. E todas as casas que ele visita, ele encontra um compartimento secreto onde tem fotos históricas da Corte das Corujas e fotos de algumas crianças, só que fotos antigas. Ou seja, o Batman nesse momento começa a relacionar o caso das crianças desaparecidas com a Corte das Corujas. E que de fato esse negócio das crianças estarem sendo raptadas, isso já vem de décadas, só que ninguém tinha percebido que as crianças estavam sendo sequestradas. Só recentemente que a Corte das Corujas apertou o movimento e começou a sequestrar mais pessoas. E foi isso que chamou a atenção do Batman, porque se não fosse o Batman investigar o Chapeleiro Louco, ninguém teria percebido isso. Com isso, cortamos pro Beco do Crime, onde a gente vê o Jason Todd novamente tentando encontrar alguma coisa que possa levar ele até o caso das crianças desaparecidas. E dessa vez, ele de fato encontra alguém que está sequestrando uma criança. E novamente ele tenta ajudar num combate a essa criança. Só que dessa vez, as pessoas que estavam cuidando disso eram muito mais competentes, porque de fato essas pessoas estão envolvidas com as Cortes das Corujas. E o Jason Todd não consegue deter elas, e a criança que ele estava querendo ajudar e ele mesmo acabam sendo sequestrados. No dia seguinte, a doutora Leslie Tompkins liga para o Alfred e diz que a criança que ela cuida, o Jason Todd, não retornou para casa no último dia e que ela está extremamente preocupada que ele tenha sido sequestrado de novo. E ela implora que o Bruce, o Batman, ajude ela nesse caso. E o Alfred de fato avisa o Bruce e ele diz pro Alfred que ele vai salvar todas essas crianças, não importa o que aconteça. Mas para isso ele precisa agir como Bruce Wayne, porque ele tem uma pista e ele quer seguir essa pista. Nesse dia, o Bruce vai participar como filantropo na inauguração de um novo hospital geral da cidade. E todo mundo que vai estar lá da política de Gotham para participar da inauguração, ele suspeita que sejam membros da Corte das Corujas. E além disso, ele também quer conversar com a Bela Real, que vai estar presente ali. Temos então um discurso do Bruce Wayne na inauguração do hospital geral de Gotham,
O Bruce cita o seu pai, que ele foi um cirurgião, que sempre quis ajudar a cidade e que ele agora está tentando fazer o melhor possível. E enquanto o Bruce está fazendo esse discurso, ele olha pro lado, para a comitiva da prefeitura da cidade, da Bela Real e todo mundo que apoia ela, e ele vê que todo mundo faz parte ali da Corte das Corujas. E aí, depois do discurso, o Bruce vai conversar com a Bela Real para saber por que ela o convidou para fazer parte da Corte das Corujas e o que diabos estava acontecendo ali. Ele fala pra Bela Real que não é assim que de fato as coisas vão melhorar na cidade. Não é através de um culto de pessoas que usam máscaras que eles vão conseguir de fato ajudar a cidade. E a Bela Real concorda com ele. Então ela percebe que está sendo observada por outros membros da Corte da Coruja e pega o Bruce e leva até uma sala bem reservada ali no hospital. E ela admite que levou o Bruce até ali porque ela foi meio que obrigada pelo próprio gabinete dela. Porque se ela quisesse ter o apoio da população de Gotham, ela secretamente teria que fazer parte da alta sociedade secreta de Gotham, a Corte das Corujas. Meio que ela tinha que se vender para fazer parte do sistema e conseguir mais apoio dentro da cidade dessas coisas secretas. Ela diz que não tem mais escolha e que virou refém do próprio sistema que ela tentou destruir e que agora ela sente muito, mas teve que envolver o Bruce Wayne no jogo também. E o Bruce Wayne diz que entende isso, mas que agora ele também está envolvido nisso. E que no final das contas ele queria limpar o nome dele e agora ele está envolvido com mais coisas dentro das Cortes das Corujas, algo que ele realmente não queria. Mais tarde, o Bruce retorna para a Torre Wayne e ele fala pro Alfred que chegou a hora. Ele precisa expor e acabar com a Corte das Corujas. E ele pensa que se ele fazer isso, talvez ele vá conseguir acabar de fato com a verdadeira corrupção na cidade de Gotham. Porque se ele conseguir desmantelar esse sistema que corrompe a cidade por dentro, ele espera que talvez a cidade consiga se curar sozinha. E assim como o Batman, ele invade aquela mansão de antes. O Batman entra no seu modo sorrateiro para conseguir se infiltrar ali na mansão, mas ele não percebe que ele está sendo seguido pelas sombras dos Talons. E um desses Talons ataca o Batman e acaba ferindo ele gravemente. O Batman ferido sai das sombras e ele acaba caindo exatamente onde a Corte das Corujas estava celebrando alguma coisa. E o Batman ali fica meio desacordado, não sabe exatamente o que está acontecendo, e é então que surge aquele líder da Corte das Corujas com a máscara dourada. Ele diz que por muito tempo a Corte das Corujas dominou a cidade por baixo dos panos. Mas desde que o Batman tinha chegado na cidade, eles tiveram que acelerar o processo, porque eles perceberam que eles estavam perdendo a cidade. Eles tinham que tomar a cidade à força. E foi aí que eles começaram a sequestrar mais e mais crianças. E que agora o destino foi gentil com eles, porque trouxe ali o Batman na porta deles para eles mesmos destruírem aquele que mais prejudica a Corte das Corujas. Mas ele diz que não é coincidência o Batman estar ali. Ele revela para todo mundo que ele manipulou o Batman a estar ali. Ele queria que o Batman chegasse para capturar eles ali, porque ele estaria preparado para deter o Batman. Ele diz: a coruja caça o morcego. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada plano, cada pista que o Batman foi seguindo foi deixado de propósito por um membro da Corte das Corujas. A pista que o Batman conseguiu de um bandido para ir atrás do Chapeleiro Louco foi de propósito, para deixar o Batman mais perto da Corte das Corujas. O Talon matou o Chapeleiro Louco para lurar o Batman até a Corte das Corujas. E agora o Batman tinha caído na grande armadilha das Corujas. E o líder deles, então, aciona uma alavanca e o chão onde o Batman estava se abre e ele acaba caindo num lugar totalmente escuro, na qual eles chamam do labirinto da Corte das Corujas. E é aqui que a gente chega, de fato, no terceiro ato do filme, onde a gente vai ter essa grande super sequência no labirinto, que é para ser uma espécie de experiência sensorial de cinema. O Matt Reeves iria fazer umas cenas de ação, umas cenas psicológicas, cenas de sonho, na qual seria extremamente confuso para o público que está assistindo o filme, porque o Batman estaria passando pela mesma experiência ali no labirinto da Corte das Corujas. É então que a gente tem mais um sonho do Bruce. E dessa vez, o sonho envolve o Gordon, os seus pais e o Jason Todd. E todos eles se afastando cada vez mais da luz, indo para as sombras, enquanto que todo o local onde o Batman tá vai se escurecendo. E a única coisa que ele consegue ver
é uma coruja se aproximando dele e perfurando seu corpo ao passar por ele. Quando isso acontece, o Bruce acorda nos seus sonhos e ele de fato tá nesse labirinto totalmente bem iluminado, com uma luz branca, e ele não sabe exatamente onde ele está. Ele apenas sabe que acima dele, o pessoal da Corte das Corujas observa tudo de camarote. É um lugar bem iluminado, mas extremamente sujo, com cara de velho. E a outra coisa de ambientação é que aquela canção de ninar que a criança falou lá no início do filme, ela vai o tempo todo ficar tocando nessa cena do labirinto. Quase como se fosse um recurso de um filme de terror que usa música para gerar medo. E o Batman, que ainda está sangrando, está gravemente ferido, ele começa a caminhar de um lado para o outro para tentar entender onde que ele tá e como sair dali. E ainda na parte da mansão, onde a Corte das Corujas observa tudo, a gente percebe também que a Bela Real, usando a máscara da corte, também chega ali e começa a observar o Batman pela televisão também. Voltamos pro Batman. E ele ali começa a ter alucinações. Ele não sabe direito o que está acontecendo, mas ele começa a ver coisas que de fato não estão ali. Como por exemplo, quando ele olha para cima, ele vê um monte de corujas circulando ao redor dele, como se fossem urubus. Mas são corujas, mas de fato não tem nada ali. Ele finalmente chega num local onde tá cheio de fotos. E ele não sabe de fato se essas fotos são verdadeiras ou não, mas quando ele olha para as fotos, ele começa a ver todas essas pessoas que ele pensa que ele deixou morrer, como Gordon, o Alfred, os seus pais. Mas, na verdade, são as crianças que a Corte das Corujas sequestraram no passado. E eles mantêm um memorial de todas as crianças que eles já sequestraram. Contudo, uma foto permanece igual. A foto do Jason Todd. Não é uma ilusão, é de fato uma foto do garoto Jason Todd. Ele está ali também. E bem, nesse momento a Corte das Corujas percebe que o Batman já tá ficando totalmente louco ali dentro e eles falam para liberar os Talons. E a luta entre eles começa e podemos ver que o Batman não tem nenhuma chance. Ele está completamente desabilitado, sem forças, nenhuma condição física, sem preparo, enquanto que o Talon viveu a vida toda para esse momento. Só que durante a luta, o Batman começa a ter outros devaneios. E uma das coisas que aparece enquanto que o Batman está lutando com o Talon é que o Talon meio que vira um outro Batman. Só que um Batman totalmente escuro, feito de morcegos. E esse Batman começa a conversar com o Batman real. E esse Batman feito de morcegos, ele diz que ele esperava muito mais do Bruce Wayne. Ele disse que esperava que ele fosse melhor do que isso. E ele pede pro Bruce Wayne que ele assuma o controle em definitivo. Porque é apenas desse jeito que ele vai conseguir sair dessa situação. O Batman Morcego disse que finalmente chegou a hora do seu verdadeiro eu assumir o controle. O Batman que lá dentro o Bruce controlava para não sair do controle e ele não ser aquela pessoa que ele teme ser. E o Bruce que tá alucinando isso enquanto luta com o Talon, que é a própria sombra do Batman, ele começa a ver o Batman dividido com uma sombra do Talon e uma sombra do Batman. E bem, isso é extremamente difícil de mostrar e não explicar. Mas o Bruce, ao ver isso, ele diz que não, ele jamais vai deixar esse elo dele sair dali. Ele vai ter sempre essa sombra sobre controle. E não importa quem ele já deixou morrer no passado. O Batman é ele, e é ele quem está no controle, Bruce Wayne. E enquanto ele diz isso, o Bruce começa a ter vantagem no duelo contra o Talon. E ele começa a vencer apesar de todos os seus ferimentos. Continuando na alucinação dele, o Batman diz que Gotham é cruel e ele sabe dos riscos. Todos eles sabiam do risco, mas pela cidade de Gotham, eles vão fazer o sacrifício necessário. E o Bruce vai fazer o que for necessário para salvar aquelas crianças e salvar Gotham. E assim, ele jamais vai deixar o Batman morrer, mas ele vai sempre controlar o Batman dentro dele para ele ser o Batman que a cidade realmente merece. Então a sombra do Batman que estava no Talon começa a sair do Talon e vai totalmente em direção ao Batman. E com esses morcegos em volta do Bruce, uma grande alucinação, ele consegue derrotar o Talon no mundo real. E quando ele acorda 100%, o Talon tá ali caído no chão. E ele ainda está extremamente machucado, mas a princípio ele saiu completamente da alucinação dele. O Batman continua caminhando ali no labirinto e ele chega até um local que tá completamente cheio de sarcófagos. E esses sarcófagos eles têm umas caras meio antigas, mas também com muita tecnologia. E o Batman, ao abrir um desses sarcófagos,
ele percebe que as crianças estão ali. É então que o Batman escuta a voz do líder da Corte das Corujas, que parabeniza o Batman por ter chegado no final do labirinto. Esse é o final, o destino de todo mundo que vai pro labirinto: se tornar um escravo da Corte das Corujas. As crianças foram expostas ao labirinto também, e ao final elas caíram no sarcófago, que é onde a Corte das Corujas começa a manipular as crianças para transformarem elas nos Talons. Ou seja, os Talons, o exército da Corte das Corujas, ele é feito de crianças que foram sequestradas há décadas pela corte e que ninguém nunca percebeu nada. Eles foram transformados e manipulados para se transformarem nesses filhos das cortes. O líder da corte então libera vários Talons para enfrentar o Batman. E agora o Batman, ele se encontra verdadeiramente numa grande sinuca de bico, porque ele mal conseguiu ganhar de um. E agora tem 20, 30 ao redor dele. Não há mais o que ele possa fazer. Só que agora tem uma grande diferença do combate anterior. O Batman tá 100% consciente. Então o Batman, ele olha ao redor e ele percebe que não vai conseguir derrotar todos esses Talons na base do soco. Então ele olha pra cima e ele percebe que toda essa iluminação que tem ali, ela é feita artificialmente por refletores. Então o Batman joga os seus batirangues pra cima e ele deixa todo o local absolutamente no escuro. E o Batman então usaria as sombras e entraria numa espécie de modo infravermelho, onde os seus olhos ficam totalmente vermelhos na penumbra e a gente só vê os olhos dele. E utilizando técnicas stealth, ele vai derrotando um por um dos Talons. E lá no topo da mansão, a Corte das Corujas está tentando entender o que realmente aconteceu, porque eles não têm mais visão, tá tudo escuro. E quando eles conseguem reestabelecer a luz, todos os Talons já estão no chão. E o Batman, mesmo completamente machucado, ele consegue se levantar ali. O líder da corte, quando vê isso, fica completamente fora de si. Ele percebe que o Batman venceu. Com todos os Talons derrotados, o Batman percebe que o sistema de monitoramento dos sarcófagos foi desligado e um dos sarcófagos acaba abrindo. Quem sai dali é o Jason Todd. O Batman fala com o Jason Todd e ele pede para ele retirar todas essas crianças que estão ali nos sarcófagos e encontrar todo mundo lá em cima. O Batman então retorna pro nível da mansão e ele vai conversar com o líder da Corte das Corujas. Ele diz que acabou, a Bela Real também tá ali do lado dele. Os outros membros que ficaram ali com o líder da Corte das Corujas, quando eles veem o Batman ali nas sombras, eles ficam totalmente amedrontados e aí sim começam a fugir. Só que o Batman aqui, ele não levanta um dedo. Ele apenas fala: você, fulano de tal, você, etc. Você, e cita o nome daquela pessoa, mesmo de máscara. E cada vez que ele vai citando uma pessoa, elas param e elas percebem que elas foram desmascaradas pelo Batman. Não adianta elas fugirem. O Batman sabe quem que é eles. O líder então, que está completamente apavorado, ele se ajoelha e tenta implorar pro Batman não acabar com isso, porque eles queriam salvar a cidade. O Batman então pega um membro da Corte das Corujas e levanta ele e diz o nome dele: Simon Hurt. Então ele pega o Simon Hurt e joga no chão e diz: mais um bilionário Zé Ninguém. O Batman então se vira, olha pra Bela Real, que tá sem a máscara da Corte das Corujas, e ele sai dali. Enquanto que de longe a gente vê que os policiais estão chegando no local pra prender todo mundo. E no final a gente tem aquele epílogo com uma narração do Batman. Ele diz que todos os membros da Corte das Corujas foram inocentados. Apesar de todas essas provas que ele conseguiu reunir, não adiantou muito. Apenas Simon Hurt, de fato, foi preso. Todos eles alegaram insanidade mental. Mas o Batman diz que apesar de tudo isso, nem tudo foi inútil, porque naquela noite ele conseguiu salvar 32 crianças, sendo uma delas Jason Todd. E é isso que o Batman se propõe a fazer: ajudar Gotham a encontrar o melhor de si. E enquanto o Batman diz toda essa narração da Corte das Corujas e das crianças, a gente também vê numa imagem ele visitando o Gordon de longe no hospital. E ele continua vivo, mas em coma ainda. É então que a gente sai da narração e vamos porque é pra ser a última cena do filme, a cena da Bela Real. Ela tá no apartamento luxuoso dela, enquanto que ela assiste televisão sobre esse negócio da Corte das Corujas. E enquanto ela tá vendo isso, ela olha pro lado e percebe que o Batman está ali. O Batman diz que ele deveria prender a Bela Real pelo seu envolvimento com a Corte das Corujas, mas que ele não vai fazer isso porque ele acredita na honestidade da Bela Real e que ela acha que ela fez tudo isso para desmantelar a Corte das Corujas. E a Bela Real, ela diz que o Batman tem razão.
ela tem que agradecer ele. Afinal, na visão dela, foi ela quem salvou a cidade. Ela fez o sacrifício necessário para acabar com o que ela entendia que era o grande mal da cidade, a Corte das Corujas. E ela colocou justamente a única pessoa que poderia fazer a diferença ali, o Batman. E quando ela diz isso, ela chama o Batman de Bruce Wayne. Sim, ela sabe que Batman é o Bruce Wayne. Ela diz que manipulou o Bruce a estar dentro da Corte das Corujas porque ela sabia que a única forma de acabar com a Corte das Corujas era com o Batman agindo no método dele. Ela jamais iria fazer isso dentro do sistema legal da cidade. Contudo, ela admite que não esperava um desfecho. Ela não esperava que todos os membros da Corte das Corujas fossem ser inocentados, com exceção do líder. Ela diz pro Batman que a cidade ainda está corrupta. Acabar com a Corte das Corujas não adiantou nada. Ela pensou que poderia ser prefeita e mudar completamente a cidade. Mas a verdade é que durante todo o mandato dela, ela não conseguiu e ela falhou com a cidade. O Batman diz que não, ela não falhou com a cidade e que há sim esperança para Gotham, mas que ela e todo mundo que mora na cidade tem que acreditar que há uma saída. Então a Bela Real diz: ora, então ainda bem que a gente tem o Batman para tomar conta da gente. Mas quando ela diz isso, o Batman não tá mais ali. Ele deixou a Bela Real se safar dessa. E quando o Batman sai dali, ela começa a rir sem parar. E ela fala: sim, Batman, obrigado. Obrigado por mostrar a verdadeira corrupção de Gotham. Não é o sistema, são as pessoas. E que a única e verdadeira justiça que existe é o acaso, a sorte. Ela então se olha no espelho e a câmera então fica bem de frente para o reflexo do espelho e ela então dá uma cabeçada no espelho que fica bem dividido ao meio. No lado esquerdo do espelho da Bela Real, ela completamente perfeita, mas na direita, estilhaços do vidro quebrado, formando uma imagem desfigurada. Ela é a duas caras do Matt Reeves. E ela vai mostrar pro Batman a verdadeira cara da justiça. Na cena pós-crédito do filme, porque o Matt Reeves faz uma cena pós-crédito nesse filme, ele coloca a Leslie Tompkins chegando na Torre Wayne com o Jason Todd do lado dela. Ela diz que trouxe o Jason Todd pra morar na Torre Wayne, junto com o Batman, que diz ali: bem-vindo, Jason. Terminando a última cena do filme. E bem, ufa, aqui termina o nosso filme do The Batman 2. Como eu disse, não tem um nome, mas sei lá, The Batman, o ataque das corujas. Enfim, essas são algumas ideias que eu gostaria que vocês colocassem aqui embaixo, sugestões de título para esse filme. E bem, o desafio desse roteiro era realmente colocar a Corte das Corujas, que vocês tinham pedido, Jason Todd, que vocês também tinham pedido, e Neve. A Neve eu sinto que eu não usei muito bem, mas os outros eu acho que a gente conseguiu fazer um exercício legal aqui para criar uma história plausível que o Matt Reeves poderia fazer. Não sei se é o roteiro dos sonhos, mas é um roteiro que eu gostei bastante de fazer, eu gostei do resultado. Eu acho que algumas cenas de ação seriam muito legais. Adoraria ver esse filme, mas né, a gente sabe que nunca vai acontecer. Mas enfim, gente, eu queria agradecer todo mundo que assistiu o filme inteiro até aqui. Muito obrigado, não deixem de comentar e deem uma sugestão pro próximo roteiro que a gente deveria fazer aqui. No mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo da nossa história de The Batman 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.